Salve galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o tio Pedro, professor de História e de Filosofia também aí de vocês. Galerinha, hoje a gente vai ter uma aula muito legal sobre os assuntos que a gente tem estudado aí nesse início de ano. E a gente tem estudado o quê? Principalmente pra galera do sétimo ano, aí seja de qualquer escola, pode acompanhar, pode ficar ligadão aqui com o tio Pedro, professor de História, que a gente está estudando a Era Moderna e as suas principais características. Mas vamos lá! Antes da gente falar propriamente do que foi a Era Moderna, a gente tem que falar do que foi antes dela, que a gente chama de uma sociedade feudal. Tio Pedro, o que é sociedade feudal? Galera, lembra lá do Naruto, se você é otaku, se você curte desenho japonês, tio Pedro não é desenho, é anime, né? Se você curte isso aí, galera, vem com o tio Pedro que a gente vai entender agora. Lembra lá que no Naruto tem a Vila da Folha? Vou até colocar uma imagem. Tem a Vila da Areia, tem a Vila da Chuva, tem a Vila da Tempestade, não sei, acho que não. Mas tem várias vilas no Naruto. E cada vila lá, tio Pedro, é governada por um Hokage ou por um Kazekage. Tem outros nomes também, mas o tio Pedro não vai conseguir lembrar agora. Mas a gente já entendeu. Cada vila do Naruto tem um governante supremo, que a gente chama de Hokage ou Kazekage. Galera, o feudalismo era tipo desse jeito. Tinha várias aldeias, tinha várias vilas e que dentro dessas vilas uma única pessoa governava. Show de bola? Mas presta atenção com o tio Pedro. Lá no Naruto, tio Pedro, tinha alguém que comandava tudo aquilo lá? Alguém que era rei, era Kazekage da Vila da Areia e também da Vila da Folha, da Chuva e da Névoa? Nunca isso teve lá. Sabe por quê, pessoal? Porque no feudalismo o poder é descentralizado. Não existe uma única pessoa, fortão lá, que nem um Gabigol, que manda em tudo. Não, tio Pedro, o poder é descentralizado. Cada aldeia tem sua organização, cada aldeia tem as suas ordens, cada aldeia tem o seu regimento, tem as suas características, né? Algumas vão ser muito comuns, mas outras vão ser bem diferentes. Então, no feudalismo, para deixar claro, tem poder centralizador, tio Pedro? Não mesmo. Mas aí, galera, já entrando no tema do vídeo, na Era Moderna, a gente vai ter, galera, um poder centralizador. A gente vai ter uma única pessoa que vai ser responsável pelas políticas, que vai ser responsável pela lei, pela arrecadação de impostos e principalmente pelo comando dos exércitos. Tio Pedro, quem é essa pessoa? Galera, são os reis. Olha essa imagem aqui do rei para a gente ver como realmente eles representavam muito poder na sociedade. Então a gente já estabeleceu o que, tio Pedro? Que antes da Era Moderna a gente tem o feudalismo, que é o quê? Descentralização do poder. Cada senhor feudal organiza e comanda sua vila, estabelece a justiça, cuida das suas plantações, cuida das suas terras e de seus servos. A gente também já entendeu, tio Pedro, que na Era Moderna a gente tem um único rei que comanda tudo. Ele é chefe da igreja muitas vezes, ele é o líder do exército, ele arrecada impostos, ele estabelece leis e justiças. Galera, esse cara ele tinha tanto poder que se ele discordasse de alguém, ele simplesmente falava: você vai ser preso agora, você vai para a Bastilha, que era uma prisão francesa. Olha a imagem aqui da Bastilha. E a pessoa seria presa sem nenhum julgamento. Então o rei, tio Pedro, tinha um poder incrível, absoluto nessa sociedade. Por isso que a gente chama de Estado absolutista. Tio Pedro, então na Era Moderna a gente tem um rei que manda em tudo, que a gente também chama de Estado absolutista, porque ele é o quê? Absoluto em sua sociedade. Ele estabelece a lei, a ordem e é o chefe do exército. Galera, pensa na loucura que devia ser isso. Olha o poder que esse cara tinha. E para contar ainda para vocês, tem uma coisa mais interessante que dava mais poder a ele. Ele era visto, tio Pedro, como um deus. Sim, as pessoas o viam como que ele fosse alguém colocado por Deus para governar o país e o estado. Gente, devia ser muito difícil se colocar contra esse rei, porque essa era uma sociedade extremamente, o que, tio Pedro? Religiosa. Então, o cara tinha um poder incrível. Mas aí o tio Pedro separou pra gente, né? Porque esse período dos reis é marcado por guerras, festas, diversos casamentos arranjados,
Pensa aí você, cara, já pensou? De repente chega lá alguém falando, você vai casar com essa pessoa, você nunca nem viu, não entende nem a língua dessa pessoa, né, o idioma que ela fala, mas nesse período era completamente normal. E muitas guerras, é um período de extremas guerras. Mas o tio Pedro, né, sempre tentando trazer alguma curiosidade aí que eu sei que vocês gostam, tinha 2 reis, galera, muito interessantes nesse período aí dos reis absolutistas, que era, por exemplo, quem? O Mustafa, que era o rei do Império Otomano. Mustafa tinha um hábito muito legal, mas talvez meio louco. Ele pegava os tesouros dele, galera, ele separava um pouco e ficava jogando da janela, só para ver a multidão brigar até a morte por aquilo. Ele amava ver aquela bagunça. Mas já pensou se o Mustafa estivesse vivo hoje? Como é que ele ia fazer isso nesse tempo de coronavírus? Porque com certeza ia ter uma baita de uma aglomeração. A outra rainha que o tio Pedro separou, ela tem um nome bem interessante, viu? Ana da Rússia. A Ana da Rússia era muito vida louca. Ela pegou um príncipe lá de um outro país e o obrigou a casar com uma serva e além do mais, o obrigou a casar vestidos de palhaço, galera. Então, era uma pessoa que tinha muito poder, até mesmo para fazer os outros de palhaço, literalmente. Então, saindo desse aspecto, dessa curiosidade, galera, essa era moderna que marca o poder dos reis também vai trazer algo muito novo, que até então a gente nunca tinha visto na história do mundo, que foi o quê? O encontro de culturas dos europeus com os indígenas, galera. Por meio do que, tio Pedro? Da expansão marítima. Galera, o velho mundo, Europa, França, Inglaterra, Holanda, Espanha, Portugal, vão se encontrar com um mundo totalmente diferente, que seria mais tarde o Brasil, o Chile, o Uruguai e a Bolívia. Galera, presta atenção, olha como deve ter sido esse encontro. Você que nunca tinha visto povos tão diferentes de você, povos que andam essencialmente nus porque o clima era muito quente e de repente você passa 3 meses dentro do navio e do nada você aporta numa ilha e logo vê de cara um monte de índio correndo na mata. E aí você vai começar a se relacionar com eles de maneira econômica, de maneira de trocas e de muita, muita exploração, galera. Esse período da Era Moderna é muito interessante. Festas, casamentos, coisas horríveis que os reis fizeram e um encontro entre 2 mundos completamente separados, completamente diferentes, mas que vão se encontrar. Tio Pedro, eles vão se respeitar, eles vão viver harmoniosamente, todo mundo respeitando a sua cultura? Não, galera, vai ter guerras e muita coisa aí pra gente saber. E muitas curiosidades, por exemplo, os europeus eram católicos, os índios iam pra missa bêbados. Já pensou que bagunça devia ser? Mas olha só, fica um forte abraço do tio Pedro. Nas próximas aulas a gente continua. Guarda esse conteúdinho aí no seu coração e pensa com o tio Pedro. A gente hoje tem um pouco mais de liberdade para questionar os nossos políticos e entender a nossa sociedade. Vamos aproveitar bem isso, vamos ser racionais, né? Vamos procurar estudar, conversar com os nossos pais e com as nossas mães, porque eles têm muito a nos ensinar. Afinal, eles viveram e vivem mais do que nós, né? Tem mais conhecimento a respeito da vida. Então, não deixe de escutar os seus pais a respeito daquilo que eles podem trazer aos nossos corações. Beleza? Tamo junto, galera. Forte abraço do tio Pedro. É nóis. Falou!